Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Liga na História. Hoje a gente vai bater um papo sobre uma época em que o Brasil virou um imenso imã, atraindo aventureiros de todos os cantos. O motivo? Um metal brilhante e amarelo. O ouro. Mas será que foi só riqueza e glamour? Ou será que por trás desse brilho todo tinha muita briga, suor e histórias incríveis? Vem comigo que o Se Liga na História vai te contar tudo sobre o ciclo do ouro no Brasil. Até o final do século XVII, a grande riqueza do Brasil colônia vinha do açúcar, no Nordeste. Mas aí, lá pelos lados de Minas Gerais, bandeirantes paulistas encontraram ouro nos ribeirões. A notícia se espalhou que nem rastro de pólvora. Do litoral e de outras capitanias, uma multidão de aventureiros, que os paulistas chamavam de emboabas, invadiu a região das minas. Eles queriam sua parte nessa riqueza. O problema é que os paulistas se achavam os donos da área, por terem descoberto. A situação ficou tão tensa que explodiu num conflito armado. A Guerra dos Emboabas, entre 1707 e 1709. Os emboabas venceram, mas a coroa portuguesa viu que precisava urgentemente botar ordem na casa se não quisesse perder o controle do seu precioso ouro. Com o fim da Guerra dos Emboabas, a coroa portuguesa percebeu que precisava agir com mão de ferro. O sonho da riqueza fácil estava se transformando num pesadelo de conflitos e contrabando. Para botar ordem na casa e, claro, garantir sua parte nos lucros, Portugal criou uma máquina administrativa implacável. Nascia a Intendência das Minas, um órgão do governo com um único objetivo: fiscalizar e controlar cada grama de ouro extraído do solo brasileiro. As regras eram duríssimas e a vigilância constante. Todo o vasto território das minas foi mapeado e dividido em lotes, as chamadas datas. Eram concessões que a coroa dava para a exploração do ouro. Mas não pense que era uma distribuição justa. As melhores e maiores datas iam para os homens mais poderosos da colônia, aqueles que já tinham influência e, principalmente, muitos escravizados para fazer o trabalho pesado. O ouro era extraído de dois jeitos principais: nas lavras, que eram como grandes empresas de mineração, com dezenas ou até centenas de africanos escravizados, trabalhando sob o comando de um feitor. E havia também a faiscação, uma mineração em menor escala, feita por homens livres pobres ou escravizados de ganho, que garimpavam individualmente nos riachos em busca de uma fagulha de sorte. Mas a grande jogada de Portugal, a peça central de toda essa engrenagem de controle, foi garantir que o máximo possível do ouro fosse parar nos cofres da coroa. Como? Proibindo a circulação de ouro em pó e criando as casas de fundição. Todo o ouro encontrado, não importava a quantidade, tinha que ser obrigatoriamente levado até uma dessas casas. Lá, ele era pesado, derretido e transformado em barras. E era nesse momento que o imposto era cobrado. 1/5 de todo o ouro, ou seja, 20%, ficava retido para o rei de Portugal. Era o famoso quinto. Só depois de pagar o imposto é que a barra recebia o selo da coroa, provando que era legal, e era devolvida ao minerador. Quem fosse pego com ouro em pó ou em barras, sem o selo da coroa, era considerado contrabandista e severamente punido. As penas iam desde o confisco de todos os bens até o exílio na África. A fiscalização era intensa, feita pelos temidos Dragões da Independência, a tropa militar que patrulhava as estradas de Minas. E a febre da mineração não parou no ouro. Por volta de 1729, descobriram também diamantes na região do Arraial do Tijuco, que hoje é a cidade de Diamantina. Se o controle sobre o ouro já era rígido, o dos diamantes se tornou ainda mais extremo. A coroa criou o Distrito Diamantino, uma área isolada do resto da colônia, e impôs um regulamento severíssimo, o famoso Livro da Capa Verde. Esse livro era um código de leis tão detalhado e opressor que controlava a vida de todos na região, tudo para tentar impedir o contrabando das pedras preciosas, que eram ainda mais fáceis de esconder do que o ouro.
Mas nem só de impostos e controle viveu o ciclo do ouro. Enquanto a coroa portuguesa se concentrava em extrair cada grama de riqueza, aqui na colônia, o ouro estava silenciosamente forjando uma nova sociedade, com uma identidade e uma cultura próprias. Essa transformação começou com o surgimento de uma vida urbana intensa, algo inédito na colônia até então. Pense na economia do açúcar. Ela era rural, centrada em grandes fazendas isoladas, os engenhos. Já a mineração exigia que milhares de pessoas, mineradores, comerciantes, artesãos, advogados, padres e uma enorme população de escravizados, vivessem juntas, aglomeradas em arraiais que rapidamente se tornaram cidades. E que cidades? Ouro Preto, Mariana, Sabará, São João del Rei. Elas brotaram em meio às montanhas, com ruas tortuosas que seguiam a topografia do terreno. Logo, se encheram de casarões imponentes, pontes de pedra, chafarizes públicos e, principalmente, igrejas suntuosas. A nova elite mineradora, formada por donos de minas e grandes comerciantes, queria exibir seu poder, sua riqueza e sua fé. Para isso, eles investiram fortunas, patrocinando uma explosão artística única: o Barroco Mineiro. Foi nessa época que brilharam gênios como o escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e o pintor Manuel da Costa Ataíde, o Mestre Ataíde. Eles e tantos outros artistas, muitos deles negros e mulatos, desenvolveram um estilo próprio, com características únicas, deixando um patrimônio cultural que até hoje encanta o mundo. Além da arte e da urbanização, a mineração foi o motor que impulsionou o desenvolvimento de outras atividades econômicas por toda a colônia. A enorme população das minas precisava ser alimentada. Para suprir essa demanda, a pecuária se expandiu para o sul, dando origem à figura do tropeiro, que conduzia gado e transportava mercadorias em lombos de mulas. Um intenso comércio interno floresceu, conectando a região mineradora a outras partes da colônia, como Rio de Janeiro e São Paulo. Essa nova dinâmica foi tão impactante que, em 1763, a coroa portuguesa tomou uma decisão simbólica e estratégica. Transferiu a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, para ficar mais perto do ouro e controlar melhor o escoamento dessa riqueza. O eixo econômico do Brasil, que por séculos esteve no Nordeste açucareiro, deslocou-se definitivamente para o Centro-Sul, onde permanece até hoje. E aí, pessoal, chegamos ao fim da nossa jornada pelo ciclo do ouro. Deu para perceber como esse período foi muito mais do que uma simples corrida por riqueza, né? Foi uma verdadeira revolução que redesenhou o Brasil. A colônia, que antes olhava para o litoral e para o Nordeste açucareiro, voltou-se para o interior, para as montanhas de Minas Gerais. Novas rotas, novos povoados e uma nova dinâmica populacional surgiram, mudando para sempre a geografia do nosso país. A economia pulsava em um ritmo frenético, não só pela extração do ouro, mas também pela criação de um mercado interno robusto para abastecer a região das minas. Mas é fundamental lembrar que essa transformação teve um custo humano altíssimo. A base de toda essa riqueza foi a exploração brutal da mão de obra escravizada. Milhares de africanos e seus descendentes foram submetidos a condições desumanas nas minas, com jornadas exaustivas e uma expectativa de vida terrivelmente baixa. Além disso, a cobiça pelo ouro gerou conflitos sangrentos, como a Guerra dos Emboabas, e um controle fiscal sufocante por parte de Portugal. Através de impostos como o quinto e das casas de fundição, a coroa portuguesa garantiu que a maior parte do nosso ouro não ficasse aqui, mas fosse escoado para a Europa, enriquecendo Portugal e, indiretamente, financiando a Revolução Industrial na Inglaterra. Apesar de toda a exploração, esse período também semeou as sementes de uma identidade genuinamente brasileira. Nas cidades que floresciam, como Ouro Preto, Mariana e Diamantina, uma sociedade urbana complexa se formava. E foi nesse cenário que nasceu uma expressão artística única:
o Barroco Mineiro. A genialidade de artistas como Aleijadinho e Mestre Ataíde transformou a riqueza do ouro em um legado cultural imortal, que podemos admirar até hoje em nossas cidades históricas. Esse caldeirão de ideias e contradições também foi o berço de movimentos que questionavam o domínio português, como a Inconfidência Mineira. Entender o ciclo do ouro é entender as raízes de muitas das nossas glórias e das nossas contradições. Se você curtiu essa viagem no tempo e quer que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro do canal. O seu apoio faz toda a diferença. O link está aqui na descrição. E agora, eu quero saber de você. Qual cidade histórica de Minas Gerais você mais tem vontade de conhecer? Ou qual delas você já visitou e mais te marcou? Conta pra gente aqui nos comentários. E claro, se esse vídeo te ajudou a entender melhor a nossa história, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos dessa grande aventura que é a história do Brasil. Compartilha esse vídeo com seus amigos e com todo mundo que também é fascinado pelo nosso país. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que tenha curtido e, principalmente, aprendido bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!